Exu Beelzebul. Será que assim como Exu Lúcifer devemos temer a esse Exu, a esse guardião? Vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminho de Axé. Vamos lá. Salve, salve, salve Exu, oi salve, 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 salve Exu, oi salve toda a banda. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças-feiras. Para podermos adiantar já acerca sobre esse vídeo, vamos adiantar que Beelzebul não é nenhum demônio. Claro que não. Ele, assim como Lúcifer, passou por um longo processo de demonização que adveio do cristianismo na sua tentativa de demonizar deuses antigos, aqueles deuses que datam antes mesmo da doutrina cristã. A primeira aparição de Exu Beelzebul também aconteceu na Quimbanda, claro, como a gente sempre faz aqui, de Aloísio Fontinelli. Ou seja, aquele que misturou conhecimentos de teosofia, misturou conhecimentos do ocultismo, conhecimentos de feitiçaria e misticismo com alguns conceitos, algumas doutrinas da Quimbanda original e associando demônios, espíritos malignos aos Exus. Devemos lembrar sempre que Aloísio Fontinelli foi um dos maiores contribuintes para a demonização dos nossos guardiões. É triste, porém, a verdade. Aloísio Fontinelli acabou atrelando a imagem obscura que se criou em cima de Exu para poder demonizá-los através da associação de 72 daimons goéticos. Nós já falamos um pouco sobre a Goécia em alguns vídeos aqui do canal, fique à vontade para poder conferir após esse vídeo, e associou eles com os Exus, com os guardiões. E então você já tinha um sistema pronto, consolidado, que acabou ajudando a desconstruir verdadeiros conceitos do crescimento natural da Umbanda nos últimos anos. Lembrando que essa Quimbanda que foi propagada por Aloísio Fontinelli e seus seguidores é aquela Quimbanda que nada tem a ver com a tradição Bantu, aquela tradição de cura espiritual, cura física, cura mental, mas sim aquela que é atrelada à matéria, é evocar espíritos, evocar entidades que muitas vezes se manifestam como Exus de lei, que não são, no caso, obviamente, para poder satisfazer o ego dos médiuns, seja através de riquezas, através de prestígio e entre outros vícios, aqueles vícios, aliás, que corrompem o espírito humano, que corrompem a energia evolutiva do homem. Mas sem mais delongas, vamos pegar o nome Beelzebul. Na verdade, Beelzebul é a associação de duas palavras que vêm de um vocabulário muito antigo, um vocabulário que já é perdido, que seria uma variação do sumério e do babilônico. Nós vamos dividir o nome Beelzebul em Baal-Zebut. Ou seja, quando nós temos Baal, que significa Senhor, e temos Zebut, que significa moscas ou insetos também, é uma tradição possível. E assim Beelzebul ficou conhecido, isso não na Umbanda / Quimbanda, mas no meio cristão católico, Beelzebul ficou conhecido como o Senhor das Moscas. Num livro de demonologia que se chama Pseudomonarchia Demonorum, temos a imagem de Beelzebul que vai estar aparecendo aqui no vídeo como uma mosca gigante, colocando-o como o Senhor das Moscas, o Senhor da decomposição, o Senhor da podridão, o Senhor que corrompe as pessoas. E nós já vamos desconstruir esse conceito para entendermos que Beelzebul, assim como Lúcifer, não deve ser temido no meio da Umbanda. O que acontece é que os sumérios eram politeístas e um de seus maiores deuses era Baal, junto com Marduk e demais divindades do panteão. Mas nós vamos nos referir primeiro a Baal, que é chamado de Senhor. Acontece que naquela época o sacrifício animal era muito utilizado, não somente pelo meio das religiões pagãs, digamos assim,
mas até mesmo no cristianismo primitivo, o sacrifício era muito utilizado para se agradar às divindades. E os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, não exatamente cristãos, vamos falar melhor, os hebreus, né? Os primeiros hebreus, as primeiras comunidades hebraicas que surgiram naquela região do Crescente Fértil, que seria entre os rios Tigre e Eufrates, eles viram que a forma de agradar as divindades dos sumérios era uma forma que remetia muito ao asco. Por quê? Porque as oferendas eram feitas ao ar livre, aonde se imolavam animais, geralmente cordeiros, e ficava ao ar livre, ficava ao relento. Como as oferendas ficavam nesse relento, era natural que no processo de decomposição iria atrair o quê? Moscas. E essas moscas iam e se alimentavam da carne, haja vista de que as moscas elas se alimentam de proteína. E, lógico, a carne vermelha é riquíssima em proteínas. E esses hebreus agiam de uma forma preconceituosa para com os sumérios, falando que o Deus deles era o Senhor das moscas. Diferentemente dos hebreus, que nos seus sacrifícios, eles não deixavam ao relento as oferendas. Essas oferendas, que eram também animais, que eram cordeiros, eles eram cremados, eles eram queimados para que a fumaça, numa simbologia, alcançasse aos céus e dessa forma agradasse ao Senhor. Ou seja, sendo dessa forma, nós temos que, se tem essa imagem de Beelzebul, ou então Baal, Zebut como Senhor das Moscas, no mero ato de preconceito daqueles hebreus que acabaram por escrever isso em documentos históricos, bíblicos, falando que Beelzebul era o Senhor das Moscas, o Senhor da decomposição e da podridão. E entendendo dessa forma, nós já podemos ver que Beelzebul nada tem a ver com o Senhor das Moscas, o Senhor da podridão ou o demônio da decomposição, o demônio da degradação. Muito pelo contrário, Exu Beelzebul, assim como Exu Lúcifer e outros Exus, ele é um Exu poderosíssimo no que tange a disciplina, no que tange a retidão, extremamente austero e gosta das coisas certas, das coisas certeiras, das coisas retas. Porque Exu Beelzebul, assim como Exu Lúcifer, é uma entidade de lei. Quando se trabalha, claro, no terreiro de Umbanda. A Umbanda, suas entidades de preto velho a Exu, ou então de caboclo a pombagira, enfim, que seja, todos eles se submetem à lei e se sentem muito satisfeitos em trabalhar dessa forma. Lembrando que para mim é uma satisfação muito grande poder falar de Exu Beelzebul, porque eu mesmo trabalho com ele. É um Exu que vem muito pouco, mas é um Exu que vem para tirar miasmas, tirar energias negativas, principalmente quando na nossa casa nós temos trabalhos de desobsessão, trabalhos de cura mesmo. Porque aqueles resíduos, esse Exu, por ser um Exu muito forte nesse viés de absorção das energias negativas e espalhá-las, ou então reconduzir essas energias para uma redoutrinação, é nisso que o verdadeiro Exu Beelzebul de Umbanda vai agir. Nada tem a ver com o demônio, nada tem a ver com essa figura degradante que se colocou para ele no decorrer da história. Outro fator curioso que nós devemos desconstruir sobre Exu Beelzebul é sobre a imagem que nós encontramos nas lojas de artigos religiosos. Vamos colocar uma foto aqui agora para vocês verem como ela é, e vamos colocar uma outra foto que remete a uma entidade análoga, certo? Está aqui as duas para que vocês possam ver. De um lado, nós temos o clássico Exu Beelzebul, que é vendido nas casas de artigos religiosos. E essa imagem, ela não se chama Beelzebul. Essa imagem se chama Baphomet. Baphomet é uma ilustração de um ex-padre e estudante da teosofia e das doutrinas místicas, magísticas e espiritualistas, chamado de Eliphas Levi. Eliphas Levi fez esse desenho na representação de um Deus perfeito. Haja vista que o desenho de Baphomet é rico, ele é rico em simbolismos, ele é rico em significações. Significações essas que nós vamos ver agora. Os chifres simbolizavam muito na doutrina mística, pagã, os bruxos naturais, significava poder.
Essa chama que nós temos acima da cabeça de Baphomet significa conhecimento divino. A cabeça, que é uma mistura de coiote com bode, significa sabedoria, significa astúcia, significa conhecimento. Nós temos o busto feminino, que significa a capacidade de alimentação da vida. Temos o falo, que é simbolizado por um cinturão, simbolizando a força masculina. E temos as pernas de bode para falar do contato com a terra. Nós temos as asas que servem para falar que ele veio dos céus, que ele veio do divino. A mão para cima e a mão para baixo significam tanto acima quanto abaixo. Também do inglês as above so below. E esta é a maior prova que Aloysio Fontinelli acabou se apoderando de certas culturas místicas, ocultistas, para poder criar essa imagem de um Beelzebub que na verdade não existe. Beelzebub na verdade é Baal Zebut, como nós falamos. E esse Zebut foi uma pejoração, ou seja, um adjetivo pejorativo que só serviu para denegrir a imagem do deus dos sumérios. E hoje nós encontramos entidades que trabalham por essa alcunha. Mas essa alcunha tem um ressignificado. Qual que é? Se nós temos Beelzebub como Baal Zebut, então nós temos o Senhor das Moscas, né? Então Beelzebub vem com a tarefa, com a missão de limpar as energias do espaço sagrado, tirando qualquer tipo de influência, presença ou resíduo negativo, principalmente daqueles trabalhos mais pesados, para poder, desta forma, deixar o espaço sagrado pronto para os novos trabalhos e, claro, para que nada venha a afetar os médiuns e a corrente que está na casa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Desculpe pelo barulho. Infelizmente estou gravando na minha casa e é meio difícil a gente poder controlar as coisas sem um estúdio adequado. Se você gostou, então, por favor, deixe seu like. E se você quiser saber sobre alguma outra entidade, por favor, deixe nos comentários e nos ajude compartilhando o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!